A paz do Senhor, queridos, estamos aqui nessa sequência das 7 semanas de libertação e hoje já estamos na última semana, na 7ª semana, e eu espero que Deus esteja te conduzindo nesse processo, que não sejam apenas pregações, mas que Deus faça uma obra profunda na sua vida. Então vamos orar por essa palavra, para que Deus possa me usar como canal para a sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, nós entregamos essa palavra em Tuas mãos, pedimos que o Senhor, ó Pai, toque em cada vida que está ouvindo, para que verdadeiramente, Pai, haja um fluir do Teu trono, de cura, de libertação, trazendo conscientização e mudança, Pai. Em nome de Jesus, declaramos que agora o Senhor reina aqui nesse lugar, Ele reina na casa de cada irmão que está ouvindo essa palavra. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua paz em nome de Jesus. Aleluias. Hoje nós vamos falar sobre as fortalezas da mente. E eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 28. E Filipenses 4, desde o versículo 6, ele já começa a dar conselhos sobre como nós vamos manter a nossa libertação da mente, a nossa cura, a cura da alma. E ele começa desde o capítulo 6 falando: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí ele chega no versículo 8, que é o que nós queremos chamar a atenção nessa noite. E ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluias. Então nós temos que entender, amados, que a nossa mente, ela precisa ser totalmente controlada pelo Espírito de Deus. Nossos pensamentos precisam ser direcionados. Nós não podemos deixar nossos pensamentos soltos, né? O ditado, né, já diz que mente vazia é oficina do diabo, porque, amados, nós não podemos deixar nossos pensamentos irem para onde eles querem. O maior ataque do inimigo começa pela mente, não é? Ele vai estabelecendo fortalezas, ele vai estabelecendo um arquivo maligno na nossa mente. E temos falado sobre a influência da mídia no nosso subconsciente, no nosso pensamento. Então, tudo aquilo que nós recebemos, que entra pelos nossos olhos, fica alojado no nosso subconsciente. Então nós temos que vigiar tudo isso, porque o inimigo, ele age como uma serpente veloz. Isaías 27:1 fala da serpente sinuosa, que é a serpente do encantamento. A serpente veloz, que é aquela que se propaga velozmente pelo som, pela mídia, pelas comunicações. E Leviatã, um monstro do mar, que é um espírito de vaidade, de orgulho muito grande. Então nós estamos vivendo tempos, amados, em que a serpente veloz, ela tem entrado em nossas casas. Se nós não vigiarmos, a serpente veloz vai estabelecendo o seu domínio, né? Ela vai entrando no nosso subconsciente e estabelecendo conceitos deturpados, né? Nós vemos isso tão fortemente na palavra de Deus, conceitos de verdade e mentira. O diabo troca a verdade de Deus em mentira. E isso é expresso através de muitos filmes que nós vemos, né? Através de programas em que a verdade de Deus é questionada, a verdade da palavra é ridicularizada, e o que as pessoas pensam, isso é que é bom, isso que é verdade, não é? Então nós temos que tomar cuidado, porque se nós assistimos algo e nos calamos,
nós estamos nos tornando cúmplices do pecado. Efésios 5 fala que nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas, mas temos que reprová-las. Então, a nossa mente, ela tem que ser uma fortaleza de Deus, não uma fortaleza de Satanás. Que tipo de arquivo, eu pergunto a você, tem sido colocado na sua mente? A nossa mente é um grande computador, né? Antes mesmo da tecnologia descobrir o computador, a internet, Deus já conhecia, não é? E Ele fez a nossa mente como um computador, em que nós podemos colocar bons dados, ou nós podemos colocar dados de pecado. Nós podemos colocar coisas boas ou coisas ruins. Se nós colocarmos coisas boas, o que vai acontecer na hora que nós falarmos, a boca fala do que está cheio o coração, do que está cheia a nossa alma. Mas se nós temos ouvido palavras amargas, se nós temos ouvido, né, palavras que agradam o inimigo, nós vamos reproduzir isso. Nós vamos estar reproduzindo essas palavras. Então, nós temos que tomar cuidado. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, se você puder estar vendo na sua Bíblia, versículo 4 e 5, diz que nós temos que levar cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo, porque a nossa batalha, ela não é uma batalha comum, é uma batalha espiritual. As armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, aleluias. Ou seja, nós temos armas espirituais que Deus nos dá para destruirmos as fortalezas da mente, as fortalezas do inimigo. E saiba, querido, volto a dizer, a mente tem sido um campo de batalha mesmo, como já diz a Joyce Meyer, não é? Nós temos que nos preparar para esse tipo de invasão. Nós temos que nos preparar para esse tipo, não é, de assalto que o inimigo faz à nossa mente. Então, o Senhor diz que nós temos que levar cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo. Parece estranho, cativo, não é? Mas cativo no sentido de estarmos ligados, deixarmos o Espírito Santo controlar nossa mente, nosso coração, nossos desejos. Se nós deixarmos a nossa mente livre, se nós, por exemplo, ligarmos a TV, entrarmos no computador, na internet, em qualquer área, né, que traz alguma coisa para nós de comunicação, nós vamos estar expostos ali. Nós já temos que entrar com a nossa armadura. Nós já temos que estar conscientes de que vai haver uma batalha, porque tudo que Satanás quer, não é colocar a verdade absoluta de Deus como uma verdade relativa. E a mitologia grego-romana, ela apresenta uma verdade relativa, ela relativiza as coisas. Ou seja, depende, isso é bom ou é ruim? Depende. Depende como você vê. Não é assim, a Bíblia diz que há uma verdade, e a verdade absoluta está na palavra. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor apresenta na sua palavra uma verdade absoluta, inquestionável, soberana, que é a vontade de Deus. E ela não pode ser questionada, porque nosso Deus é soberano. Foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele quem criou a mente humana. Mas o inimigo de nossas almas, ele quer nos levar, não é, a questionar a palavra de Deus. Esse foi o pecado de Adão. Quando ele questiona, será mesmo? Quando Eva questiona, será mesmo? Porque a serpente fala: olha, não é bem assim. Deus falou para vocês não comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para vocês não ficarem igual a Deus. Porque Ele quer ser um único. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar iguais a Deus. E essa foi uma grande tentação, ser igual a Deus.
ocupar o trono. E aí eles provaram daquilo ali, só que eles estavam questionando a soberania de Deus. E entrou a iniquidade no coração do homem. Então a iniquidade, amados, é esse questionamento da verdade de Deus, da soberania de Deus. O mundo diz que isso é muito válido, mas a palavra de Deus diz que isso é abominação. Então, nossos pensamentos têm que ser levados cativos ao senhorio de Cristo. A palavra de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida. E tudo que nós precisamos está na palavra. Tudo, todos os assuntos relacionados à família, tudo relacionado ao governo, relacionado a finanças, tudo está ali na Bíblia, não é? A nosso dispor, para que a gente aprenda o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. A palavra do Senhor fala que nós temos que nos transformar, aleluias, pela renovação na nossa mente. Romanos 12:1. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é maravilhoso, amados. Tudo que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável. O trono do Senhor é um trono de justiça. Então, tudo que vem de Deus é muito bom, é respeitável. Como diz aqui, tudo que é puro. Será que o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo através da mídia, das pessoas que nos rodeiam, é puro? Se não for, amados, essas pessoas não servem de companhia para nós. Não servem para estabelecermos alianças de amizades. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, que é amável. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ou seja, nós temos que guiar nosso pensamento ao senhorio de Cristo. Vem pensamentos sobre nós, isso se chama tentação. A tentação não depende de nós, a tentação é uma função de Satanás. Ele tentou Jesus. O que é ser tentado? É sofrer uma ação maligna, não é? Então isso independe de nós, essa é a função do diabo. Ele trabalha assim, ele é o tentador. Então ele vai colocar na nossa mente desejos impuros, desejos de vingança, maldades, coisas terríveis. Mas o que você vai fazer com respeito a isso? O pecado não é sermos tentados, porque isso independe de nós. O pecado é cairmos em tentação. E essa foi a oração de Jesus: livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, porque tentados seremos todos, mas nem todos vão cair em tentação, ou seja, vão aceitar aquilo que o inimigo está oferecendo na bandeja. Ele fez isso para Jesus: olha, eu te darei todos os reinos desse mundo se prostrado me adorares. Jesus não questionou que os reinos desse mundo estavam nas mãos do diabo. Jesus sabia. E Jesus falou: não, o meu reino não é desse mundo. E eu só adorarei ao único Deus, o Deus único, verdadeiro. Então, amados, ele não se deixou seduzir por Satanás. Satanás é o sedutor. E nós estamos lutando contra um grande esquema da Babilônia. A grande meretriz, aquela que seduz, aquela que encanta, aquela que nos oferece prazeres, mas às vezes são prazeres carnais, são prazeres que são abominação para o Senhor e vão trazer desgraça e infelicidade para nós, com certeza, amados. Então, eu queria chamar a atenção para isso, como que nós podemos estar protegendo a nossa mente. Primeiro, quando vier essa tentação, quando vierem pensamentos, às vezes são pesadelos. Isso é a maior covardia do diabo. Enquanto você está dormindo, às vezes ele coloca pesadelos
pensamentos de terror, de morte, de pânico ou de sedução. Você não pode reagir porque você está dormindo. E aí você vai sendo contaminado com aquele pesadelo às vezes, não é? De medo, de orgias, eu não sei o que está no nosso arquivo da nossa vida. Mas às vezes são coisas que já entraram, estão lá. E Satanás pega aquele arquivo de orgia, de pornografia e nos ameaça. E nos leva à tentação outra vez. Ele pega aquele arquivo de medo e nos ameaça. Ele pega todas essas lembranças que entraram ao longo da nossa vida. Pelo que nós vimos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós presenciamos, está lá num arquivo maligno no nosso subconsciente. E Satanás gosta de nos pegar desprevenidos. Então, quando dormimos, nós temos que entregar a nossa mente ao Senhor. Não durma sem orar, sem entregar o seu sono ao Senhor, sua mente ao Senhor, para que Satanás não se aproveite desse momento e seja covarde. E aí o que acontece? Nós acordamos com aquele peso, daquele pesadelo, e às vezes nós ficamos remoendo aquilo o dia todo, e nós não combatemos. Nós falamos, isso aí foi só um pesadelo. Só um pesadelo. Mas você tem que aprender a reagir contra um ataque de Satanás. Você tem que aprender a rejeitar e a falar, não, isso não vai acontecer, você é mentiroso, eu não sou mais essa pessoa. Jesus já me libertou de todo caminho de pornografia, de todo caminho de violência. Jesus já me libertou. E você começa a declarar isso é mentira, Satanás. Você não vai fazer uma tragédia na minha família, porque, amados, os sonhos e as revelações do Senhor são muito diferentes. Quando vêm os sonhos e revelações de Deus, elas não vêm para nos apavorar, ela vem para nós intercedermos, para conhecermos a vontade de Deus. Mas é muito diferente do que acontece, não é, com os médiuns, que eles têm prognósticos, os médiuns, não é, que eles já sabem o que vai acontecer, porque o diabo arma uma coisa, uma premonição. Ele arma uma situação e dá a premonição para o médium, para alguém que tenha esses canais espirituais abertos de premonição. Então a pessoa fala, eu sonhei com uma tragédia, e ao invés de repreender aquilo, ela fica com medo, e ela fala, isso vai acontecer. O diabo que armou aquele sonho, ele já armou aquela tragédia. E quando acontece, aquela pessoa fala, verdadeiramente, eu tenho premonição, porque eu fui avisado, eu recebi um aviso sobrenatural. Isso é diabólico, querido. As coisas de Deus não são para colocar terror. As coisas de Deus não são para nos deixar, não é, cabisbaixos, mas os sonhos e revelações do Senhor são para que a gente possa conhecer a sua vontade, fazer a sua vontade e declarar que o que Deus quer, a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Amém, amados? Então nós temos que aprender a guerrear ao nível da nossa mente, porque aquilo que nós achamos que não tem nada a ver, tem tudo a ver. E a grande questão é essa, a gente tira a armadura, não é? Na hora do lazer, muitas vezes. O crente, o filho de Deus, recebe uma armadura do Senhor, que está lá descrita em Efésios 6. E essa armadura, ela tem uma parte que protege a mente, que é o capacete da salvação. Aquilo que nos dá a certeza que nós somos salvos em Jesus. E muitas vezes, amados, não é? Nós tiramos esse capacete. Agora é momento de lazer, vou relaxar, vou entrar aqui na internet para ver o que tem. E nisso você vai ter um encontro com a serpente veloz. E a serpente veloz está lá, num leve toque ela chega dentro de você. Ela te pica com esse veneno da sensualidade, da pornografia. E aí nós já começamos a achar assim, mano, mas isso é assim mesmo.
eu não estou fazendo nada, isso daí é lá e eu estou aqui, não está acontecendo nada. Não, querido, prepare-se para a guerra. Prepare-se para a guerra, selecione o que você vai ver. Se você entrou num site, entrou numa coisa de abominação, desliga rápido, sai rápido disso. Rejeita em nome de Jesus. Fala para o inimigo: olha, você não tem vez na minha mente. Nem adianta você vir com essa bandeja aí, porque isso não vai me seduzir. Então, prepare-se. Não fique colocando a sua armadura de lado em hora nenhuma. Durma com a armadura, acorde com a armadura, fique ligado, querido. Porque o diabo, o tentador, não descansa. Ele o tempo todo está atrás de nós, ele quer adeptos, né? E ele vem de uma forma muito sutil. Quando falamos sobre vínculos indiretos, falamos dessa sutileza que Satanás tem através de filmes, através da mídia, através de coisas que nós achamos que não tem nada a ver. Não é assim. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. O mundo jaz no maligno. O reino deste mundo não é o reino dos céus. Não adianta a gente pensar que Satanás vai ser bonzinho conosco, que afinal de contas nós estamos cansados. Dá um tempo, estou doente, dá um tempo, deixa eu ver o que eu quero, deixa eu ficar aqui. O diabo é tão sutil nessa hora que ele coloca uma armadilha. Às vezes são coisas de feridas da nossa alma. E Satanás conhece o que está ferindo o nosso coração. Ele conhece nossas carências. Às vezes ele vem por esse lado de situações que passamos na infância, que fomos torturados, então ele volta a nos torturar. Ele nos traz lembranças que torturam. E se a gente não combater essas lembranças, a gente já foi fisgado pelo veneno da amargura, da falta de perdão. Porque Satanás fica remoendo aquilo, remoendo. Ele vem e volta, é que nem o voo da mosca, né? Já viu como a mosca faz? Ela vai e volta, ela vai e volta. Satanás, ele faz um voo como o da mosca, ele vai e volta. E ele vem trazendo lembranças dolorosas, ele vem nos torturando, ele é o torturador, ele é o verdugo da alma, e ele vem com palavras que ouvimos na infância, de depreciação, com lembranças, né, de ridicularização que passamos, com lembranças de abusos sexuais, e a gente fica só ouvindo aquilo, só lembrando daquilo, e a amargura vai crescendo. Então é o momento da gente falar: não, eu não aceito isso mais para me torturar, não aceito, porque Jesus tem poder para me curar. Eu entrego essas lembranças ao Senhor. Ele levou sobre si as minhas dores, Ele levou sobre si as minhas maldições, Ele levou sobre si. Então eu não vou pegar de volta, querido, não pegue de volta aquilo que você jogou fora. Isso é trabalho de mendigo. Infelizmente, pessoas comem coisas podres da rua. E quando a gente já lançou uma coisa fora e pega dentro da lixeira, isso quer dizer que você está se alimentando de coisa podre. Jogou fora, acabou. Aquilo não existe mais. Jesus, a sua palavra diz, o Senhor diz que dos seus pecados eu nem me lembro. Aleluia! Se Deus não se lembra do nosso pecado, por que a gente está se lembrando? É coisa do diabo, querido. Vamos prosseguir para o alvo. Amém? Deixando para trás o pecado, deixando as coisas velhas. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Não olhe para trás. Você quer manter a sua libertação, a sua cura, querido? Não olhe para trás. Não olhe para trás, guerreie. Talvez alguém já tenha orado por você deve ter falado: mas eu já ouvi isso, eu já entendo isso. Sim, mas você tem botado em prática. Porque você não vai ter, um personal pastor toda a vida do seu lado.
Alguém que você tenha que falar, não, ó, eu tenho mais uma coisa para confessar. Não, querido, você aprendeu um mecanismo. E nós estamos aqui para te ajudar a colocar isso em prática. O mecanismo de lançar fora o que não presta. O mecanismo de guerrear ao nível da nossa mente, do nosso coração. Tem que entrar em você, querido. Você tem que aprender essa tática de guerra. Você tem que aprender a ser um guerreiro e proteger a sua mente. Provérbios 4:23, ele diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Aleluia. Guarda. Você já foi liberto? Não volta ao estado inicial. Você já foi curado? Não volta ao estado inicial. Você passou conosco nessa corrente, ouviu as palavras básicas, não é? É claro que tem muito mais coisa para se falar, muitos mais exemplos para se dar, mas, amados, nós estamos aqui trazendo conceitos. Conceitos, a palavra de Deus tem conceitos, porque os exemplos são infinitos. Mas o conceito é algo que vai nortear a sua vida. Então, se você aprender esse conceito de guerra espiritual, querido, o inimigo vai te tentar. Aprenda a lidar isso como se fosse uma coisa natural. É natural que o diabo te tente, mas você não precisa cair em tentação. Você tem que reagir da próxima vez. Falar, dessa vez você me pegou, mas da próxima eu já vou estar com a minha armadura. Eu já entendi que esse sonho você me deu para me perturbar. Você não vai mais me perturbar. E assim, amados, nós vamos aprendendo esse mecanismo, sabe, de ataque e defesa. Numa mão nós temos a espada, noutra mão nós temos o escudo da fé. Isso faz parte da armadura de Deus, o cinto da verdade. A verdade de Deus absoluta, o que segura a nossa armadura. Os pés, os calçados do evangelho da paz. Amados, a couraça da justiça, fomos justificados, fomos tornados justos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos toda a armadura a nosso dispor. E por que nós não usamos, amados? E por que nós colocamos essa armadura pendurada? Na hora que entramos no computador, na hora que vamos checar nosso zap, checar Instagram, checar Facebook, sei lá mais o que vai aparecer por aí. Sabe, querido, só de você passar, você já está sendo muitas vezes tentado, porque existem tantas coisas que aparecem que a gente não sabe nem de onde está vindo, não é verdade? Imagina uma criança que é totalmente vulnerável porque ela ainda não aprendeu sobre essa maldade. Cuidado, pais. Deem mais atenção às crianças. Não deixe as crianças se afogarem na internet. Cuidado, queridos. Cuidado com os adolescentes. Quando nós suprimos a nossa família com a nossa presença, com o lazer em família, quando nós procuramos entender os problemas dos nossos filhos, eles vão ter muito mais chance de se libertar dessas coisas. Sabe, querido, não deixe seus filhos se afundarem na internet sem você nem sequer saber o que eles estão fazendo. É vídeo de criança. Hoje mesmo tivemos um testemunho de um pai que estava vendo um filme de crianças pequenininhas de manhã e de repente, não é, aquela fadinha, ela incorporava e ela falava com uma voz maligna. Incorporação em filme de criança tem acontecido. Satanás tem se aproveitado disso. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós terminarmos essa corrente. Anote aí, na 8ª semana, nós vamos estar falando sobre libertação de crianças. E vamos trazer experiências. E você vai ficar, amados, mais atento a isso. Porque lembre-se que nós falamos desde o início, quanto mais ignorante, melhor para o diabo. Quanto mais inocente formos, melhor para o diabo, no sentido de que, se não conhecermos as artimanhas dele, ficamos mais vulneráveis.
Então, se nós estamos deixando Satanás plantar na nossa mente o que ele quer, isso só vai piorar. E muitas vezes oramos por pessoas e elas têm verdadeiros tronos malignos na mente. Elas têm verdadeiros arquivos malignos na sua mente. E eles estão lá depositados, e em qualquer momento Satanás faz eles serem liberados, e eles são liberados através de coisas que ainda não fomos totalmente curados. Porque nós vamos viver nessa vida sendo tentados até irmos para a glória. A gente não está no céu, a gente está no mundo. A gente está rodeado de maldade. Mas Deus tem uma solução para isso, aleluia. Deus tem uma solução, e a solução é nós vestirmos toda a armadura de Deus, aleluias. A sugestão que Deus dá é que nós possamos levar cativos nossos pensamentos ao senhorio de Cristo e deixarmos Ele conduzir a nossa mente. Interrompe, querido. Interrompa o processo rejeitando. Como nós vamos fazer para queimar esse arquivo? Primeiro, o Espírito Santo, Ele é aquele que vai trabalhar na nossa mente, no nosso subconsciente. Então você tem que reconhecer, renunciar e não mencionar mais isso. Renúncia, desligamento espiritual é você dizer: eu fiz, mas eu não quero mais. Deixe isso claro para o diabo. Fale em voz alta. Você usou a minha mente com pornografia, você usou a minha mente com violência, você usou a minha mente com tudo de ruim, mas agora o Senhor Jesus está no trono da minha mente. Você foi deposto, Satanás, e agora é o Senhor que governa a minha vida, aleluia. Segundo, se preparar para novos ataques, porque Satanás vai atacar, querido. Nós estamos num mundo que é uma onda atrás da outra. Você tem que dar uma respirada e lá vem outra onda. Dá uma respirada e lá vem outra onda, né? Costumo dizer que ou você vai aprender a furar essa onda, ou você vai aprender a surfar, mas você tem que resolver. Porque a onda vem e você tem que aprender a lidar com ela, amém? Terceiro, livrar-nos das más influências. Influências de amizades. Amados, a Bíblia fala, né, que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Cuidado com as alianças. Cuidado, porque de tanto falar palavrão, as pessoas que andam conosco, nós podemos nos tornar vulneráveis ao palavrão. De tanto ouvirmos coisas que não provêm de Deus, a gente acaba repetindo. De andar com gente amarga, a gente vai ser amargo. Andar com gente que só fala mal do outro. Andar com pessoas maldizentes, pessoas que só reclamam, só murmuram. Querido, em nome de Jesus, escolha melhor suas amizades. Então a nossa mente, querido, ela tem que ser preservada. Ela tem que ser preservada. Guarda a tua mente, guarda, porque dela procedem as fontes de vida. Aleluias. O que acontece, amados, é que a boca fala do que está cheio o coração. E isso é terrível, porque ao mesmo tempo que o que nós falamos pode produzir vida, o que nós falamos pode produzir morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se nós temos algo dentro de nós, um arquivo de pecado, quando nós abrimos a boca, vai sair pecado. Vão sair palavras que não agradam a Deus. Isso vai ser um laço contra nós mesmos. Vai ser um laço que nos acusa, vai ser algo que nos acusa diante de Deus. Aí ele diz que é filho teu, mas olha, ele está reproduzindo tudo que eu falo. Imagine Satanás nos acusando assim. Esse não é uma fala de um filho de Deus. Ele gosta de tudo que eu coloco no mercado e ele ainda tem a desculpa de falar que é só um filme. Está na moda. Amados, nós não podemos ser escravos da moda. Nós não podemos ser escravos.
Nós não podemos ser escravos, amados, das mensagens, não é? Das influências da televisão. Compre isso, compre aquilo, porque é barato, porque está em promoção. Você não precisa comprar, querido. Tem uma identidade em Cristo Jesus. Tem uma identidade. Ah, mas agora é normal. Tudo isso é normal. Não, não é normal. O que tem de verdade está na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. A palavra é a verdade. É o pão que desceu do céu, o maná. Jesus é o pão que desceu do céu, foi substituído pelo maná que Deus deu a Moisés. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, e contra o inimigo temos que usar a palavra. Foi assim que Jesus rejeitou o diabo. Jesus rejeitou o diabo falando: olha, mas está escrito, só o teu Deus, o único e verdadeiro, adorarás. Jesus, nas 3 tentações que ele sofreu com o diabo ali no deserto, ele revidou Satanás com a palavra, porque céus e terra poderão passar, mas a palavra não passará. Aleluias! E tudo aquilo que não está na palavra, você pode ter certeza, querido, não é de Deus. Não é de Deus. Ah, mas os tempos mudaram, mas a palavra não mudou. Ah, mas a moda agora é outra, mas a palavra não mudou. Ah, mas agora os estilos de vida são diferentes. Sim, mas a palavra não mudou. Pense nisso, queridos. Segredos nos aprisionam. Quantas coisas nós guardamos em segredo. Temos uma mente que só quem conhece ou é Deus ou o diabo. Muitas coisas que nós guardamos no oculto, Satanás vai usar contra nós. E Deus nada pode fazer até que a gente confesse. Né? Então a palavra do Senhor diz em Provérbios, né, que aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, amado, cuidado com os segredos. Cuidado com os segredos. Hoje eu vejo adultos tendo atitudes infantis. Misericórdia. Adultos escondendo dos seus filhos o que eles estão vendo na internet, na madrugada. E assim isso traz uma maldição para casa, porque depois vão ser os filhos que vão fazer isso. Vão se esconder no submundo do satanismo, do submundo da violência, no submundo do sexo ilícito. Sabe, queridos, tudo que a gente esconde, o que encobre transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, os segredos nos aprisionam, mas as confissões nos libertam. Você quer ser liberto, querido? Livre-se dos segredos. Livre-se desse arquivo maligno na sua mente. Confessa o teu pecado. Renuncia. Não deixe o inimigo implantar coisas na tua mente. Não fique exposto. Sabe? Não fique exposto. As pessoas estão apavoradas com medo tremendo do Covid. Sinceramente, amados, tudo está no controle de Deus. Nós deveríamos ter medo, sim. Ter temor é do Senhor. Porque se nós desagradarmos a Deus, isso é que é triste. Isso é que é terrível. É terrível saber que nós já estamos, não é, contraindo um vírus do pecado. Que a humanidade já contraiu esse vírus do pecado. E agora só tem uma chance. É o Senhor Jesus, é Ele que pode nos libertar, porque esse vírus do pecado é letal. Esse vírus do pecado, ele mata não só o corpo, ele mata a alma e nos leva para o inferno. É sério, querido. Nós temos que fazer uma escolha. Ou nós somos diferentes, porque amamos a palavra e os conceitos da palavra, ou nós vamos ser iguais ao mundo, sujeitos às mesmas coisas do mundo. É a nossa escolha. E eu te convido, querido,
a você avaliar tudo que foi falado nessa corrente. Todas elas foram gravadas, todas as palavras estão gravadas, né? Você poderá ouvi-las outra vez. Nós temos uma apostila de 7 semanas de libertação, que fala dos textos, de tudo que nós temos falado. Se você quiser, nós podemos te enviar essa apostila e o questionário de libertação para você fazer uma sondagem da sua vida. Querido, isso daqui não é apenas uma coisa para você ouvir e deixar de lado, para você botar em prática na sua vida. E a cura vem quando a gente se conscientiza do nosso pecado, quando a gente toma uma posição de não pecar mais e aprende esses mecanismos de ataque e defesa. É uma guerra, querido. Não adianta você falar, mas eu não estou nem aí para a guerra espiritual. Deus nos deu a armadura para que a gente possa vencer o diabo. Agora, se a gente desprezar isso, amados, nós vamos ser presas fáceis para o diabo. Não interessa se você crê ou não crê, ele vai atacar. Não interessa se você concorda ou não concorda, foi produzido por ele, ele vai atacar. Ele tem produzido, você sabe disso. Quantos filmes, quantas novelas são feitas mesmo, inspiradas por Satanás, são levadas em centros, né, de macumbaria, são levadas no cemitério. O que se faz para um filme ser vendido, ser muito ouvido, a gente nem faz ideia do nível de satanismo que acompanha todas essas coisas que estão dando ibope. Nós não fazemos ideia de um simples produto que está no mercado, que foi feito muita coisa para ele ser, né, o produto da moda, por isso ele é mais caro do que qualquer outro. E a gente acaba pagando porque está na moda, não é? E aí a gente é fisgado, porque aquilo foi totalmente dedicado às trevas. Mas como que eu vou saber isso, pastora? Orando, pedindo direção de Deus, lendo a palavra de Deus. Ela é a bússola, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que você possa fazer o que diz a palavra, versículo 9, Filipenses 4, 9, que diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, tudo que você ouviu nessas 7 semanas, se você colocar em prática, com certeza você vai vencer o inimigo na sua vida. Disponha-se a isso, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração de renúncia, se você quiser me acompanhar. E nós vamos estar assim renunciando, não é? Tantas coisas que foram colocadas na nossa mente ao longo da nossa vida, mas principalmente no tempo atual, em que através da tecnologia nós estamos tendo muitas informações. Nosso cuidado tem que ser dobrado, nosso zelo com o nosso coração tem que ser dobrado, o zelo com a palavra de Deus tem que ser dobrado. Então, nós vamos fazer essa renúncia, essa oração. Prepare-se aí onde você está. Vá para um lugar calmo que você possa ouvir, não é? Essa oração de renúncia, você pode acompanhar, você pode nos acompanhar. Amém, querido? Em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesta hora declarar que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu recebo a palavra de Deus como verdade absoluta. Eu recebo a palavra de Deus como pão que me alimenta. E nesse momento, eu quero declarar que a minha mente está guardada pelo poder do Senhor. E eu rejeito todos os arquivos malignos que foram colocados na minha mente, desde a minha infância, desde quando eu estava sendo gerado pela minha mãe. Toda a memória que entrou no meu subconsciente,
de rejeição, de abandono, toda memória de medo, de aflição que entrou, eu rejeito em nome de Jesus. Toda lembrança de maus tratos que tem me torturado, de abusos sexuais, de ridicularização, eu rejeito em nome de Jesus. Eu declaro que isso não faz parte mais da minha vida, do meu histórico. Eu retiro esse histórico do meu subconsciente hoje. Eu entrego para Jesus na cruz. Eu retiro esse histórico dessas feridas da alma, de tudo que eu guardava no meu coração. Eu entrego para o Senhor, em nome de Jesus. Eu rejeito também todo pecado sexual que entrou, todo pecado de sexo ilícito, sexo pervertido, que já entrou no meu subconsciente, através de coisas que eu pratiquei, que eu ouvi, que eu vi. Tudo que entrou no meu subconsciente, eu ordeno nesta hora que saia, em nome de Jesus, porque isso não tem nada a ver comigo mais, porque agora eu tomo posição em Cristo Jesus. Eu só quero o que é puro, o que é respeitável, aquilo que é de boa fama. Só isso vai ocupar o meu pensamento. Eu rejeito todos os pensamentos que têm trazido acusação sobre mim, que tem torturado a minha alma com o pecado que eu pratiquei. Eu rejeito, porque Jesus levou na cruz todas as maldições. Jesus já levou e eu não vou trazer para a minha vida mais. Eu rejeito toda influência de filmes, de coisas que eu vejo na internet, tudo aquilo que tem me seduzido através do pecado sexual, através de dinheiro, através do satanismo e tantas outras coisas que estão contrárias à palavra de Deus. E eu declaro que a minha mente agora é uma fortaleza do Senhor, que caia por terra nesta hora toda fortaleza do inimigo, toda fortaleza das trevas, tudo que ele armou para ficar alojado no meu subconsciente, eu arranco agora em nome de Jesus e declaro que a minha mente pertence ao Senhor. E eu destruo em nome de Jesus as fortalezas das trevas no meu subconsciente e no meu consciente. Em nome de Jesus, eu quero deixar para trás o velho homem. E eu quero prosseguir para o alvo da minha vocação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo perdão, eu recebo a lavagem, a purificação do sangue de Jesus sobre a minha mente. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que você venha, mais uma semana, esteja conosco ligado, porque na 8ª semana nós estaremos falando sobre libertação com crianças, como o inimigo tem entrado na vida de crianças. Então vamos estar falando mais sobre mídia, sobre influência de coisas que vimos. Se você quiser nossa apostila, nosso questionário, entre em contato conosco para que você possa pedir. Amém, querido? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.